É evidente que se a gente está falando sobre vírus, eu já falei de bacteriófagos, eu falei de vírus que infectam células de animais, é evidente que vocês também precisam saber que existem vírus que infectam células de arqueia, e na realidade eles são um universo extremamente interessante, ainda muito pouco explorado e bem pouco conhecido. Na realidade, embora na década de 70 alguns vírus, os primeiros vírus de arqueia tenham sido caracterizados a partir especialmente de arqueias halófilas, os primeiros vírus foram sempre de ambientes hipersalinos, da mesma forma, ao longo dos anos, outros ambientes foram explorados, foram sendo explorados e foram se encontrando vírus de arqueias de diferentes locais. Tanto que, a partir de 2006, por exemplo, como esse artigo aqui, que é de novembro de 2006, esse é um autor muito profícuo nos trabalhos com vírus de arqueia, ele já faz uma revisão, mais ou menos, do que se conhecia sobre vírus de arqueia até aquele momento. E existem algumas características que são bastante curiosas, porque, por exemplo, até agora já está bem estabelecido que a imensa maioria dos vírus que infectam arqueias são vírus de DNA de dupla fita. Esses são realmente a enorme maioria, sendo que existe um exemplar que é um DNA de fita simples. Vocês vão ver já, eu vou mostrar alguns slides para vocês que, aparentemente, estudos de metagenômica, ou seja, estudos onde se colhe um material no ambiente e se faz o sequenciamento de DNA de tudo que está lá, não precisa clonar, não precisa cultivar, simplesmente se sequencia o DNA todo que está lá. A partir desse tipo de estudo, surgiram evidências de que talvez em ambientes muito quentes, em fontes termais, existam vírus de arqueia que têm genoma de RNA. Mas isso ainda a gente não tem isso muito claro. Então, por enquanto, até o momento, se não forem todos, mas praticamente todos os vírus de arqueia são vírus de DNA e geralmente de DNA de dupla fita. Eles têm morfologias muito distintas, apesar da gente ter vírus icosaédrico, a gente ter vírus helicoidal, mas vocês vão ver que existem algumas morfologias totalmente diferentes. A gente tem da mesma maneira alguns vírus que são envelopados, e eles têm alguns mecanismos, um vírus em particular tem um mecanismo de liberação que é completamente inusitado, e eu já vou mostrar para vocês. Uma coisa que é bastante interessante quando eu falo que os vírus de arqueia eles são um universo à parte, é porque, vejam só, os primeiros vírus de hipertermófilos, quando eles começaram a ser sequenciados, tiveram seus genomas sequenciados, eles perceberam que mais de 90% dos genes desses vírus não tinham qualquer função conhecida, e o pior, quando se jogava a sequência de DNA num banco de dados para fazer uma análise comparativa, não se encontrava sequências similares àqueles. Então, assim, até hoje, a gente conhece muito pouco sobre a, o ciclo de vida, sobre as proteínas que compõem esses vírus, qual é o estilo de vida que eles têm. Ok? Eu vou mostrar um pouco para vocês o que a gente conhece. Então, vejam, aqui está pequena a imagem, mas isso é só para mostrar algumas formas de vírus, tá? Que já são bastante conhecidos. Um dos poucos vírus que tem um DNA de fita simples é um vírus que infecta uma arqueia de ambiente salino, tá? Que infecta uma bactéria, não, desculpem, uma arqueia de ambiente salino, que é a Alorubrum. Vejam só como a gente tem algumas morfologias distintas. A gente tem alguns vírus de arqueia que têm essa forma mais difuso, tanto que eles pertencem a essa família Fuseloviridae, porque eles têm uma forma mais fusiforme. A gente tem alguns que eles têm um fenômeno muito estranho, porque enquanto eles estão infectando a arqueia, essa família daqui, quando eles infectam a arqueia, eles têm esse formato mais elíptico. No entanto, quando eles saem da célula de arqueia, de alguma maneira que a gente ainda não sabe como,
eles sintetizam essas projeções, essas chamadas caudas, por isso eles se chamam bicauda viridie, porque eles têm duas caudas. Mas o problema é que isso é sintetizado fora da célula. Então, quando ele está na célula, ele tem esse formato. E quando ele sai da célula, há a síntese dessas caudas, que geralmente terminam em garras que permitem, aparentemente, essa partícula viral se aderir a alguma superfície, a gente não sabe. Mas se a gente pensar que vírus são partículas que não funcionam, que são inativas fora de um hospedeiro, é um pouco estranho, porque até hoje a gente não consegue explicar como acontece essa montagem extracelular. Aqui a gente tem um grupo de vírus de arqueia que é muito interessante. Eles são chamados ampulla viridie porque eles parecem ampolas. Então vejam, parecem na verdade pequenas garrafinhas, né, que tem na sua base umas espículas. Todos eles são vírus de DNA. Eu só estou mostrando o que eu acho muito interessante, a questão da morfologia. Então vejam, a gente tem algumas outras morfologias diferentes. Aqui, naqueles vírus mais filamentosos, é muito comum a gente ter as extremidades com formas de garra ou de esfregão, por exemplo, tá? Então, assim, isso são coisas que a gente não estava acostumado a ver em vírus de bactérias, por exemplo, tá? Porque apesar de arqueia ser procarioto, a gente sabe, elas têm muitas diferenças de bactéria. E quando a gente pensa nos vírus que as infectam, definitivamente é muito mais diferente. A gente tem, como eu disse, alguns vírus icosaédricos, a gente tem vírus envelopado, mas na realidade, eu vou mostrar para vocês que alguns vírus, e um vírus especificamente, tem um mecanismo de liberação que é extremamente interessante. Aqui, como eu falei no início da aula, a gente encontra aparentemente vírus de RNA que provavelmente são vírus que infectam a arqueia pelo fato de serem isolados em ambientes hipertermófilos. Então, aqui, em algumas fontes termais de Yellowstone, se coletou material. Esse material foi totalmente sequenciado e se verificou que tinham sequências de vírus de RNA que, a princípio, eles acreditam que seja de arqueia, porque as arqueias são dominantes nesses ambientes. Mas é uma coisa que ainda a gente precisa melhor caracterizar. E essa é uma situação onde a gente tem um vírus de arqueia que faz um ciclo de vida totalmente novo. O que acontece existe uma arqueia chamada sulfólogos. A sulfólogos é uma arqueia de ambientes quentes, ambientes muito ácidos, geralmente, tá? E ela tem esse formato mesmo. Ela é meio que arredondada, mas ela não tem um formato muito claro. Mas o fato isso aqui é uma morfologia típica de uma microscopia eletrônica de sulfólogos, ou ela pode ter essa morfologia mais lobulada, por isso mesmo ela se chama sulfólobus, porque ela é meio lobulada. O que acontece? A sulfólobus é infectada por um vírus de simetria helicoidal, então é um vírus que tende a ter um aspecto filamentoso. Esse vírus, quando infecta a célula de sulfólobus, ele começa a produzir uma série de proteínas, e essas proteínas, elas vão e migram para a membrana citoplasmática da célula de arqueia, dos sulfólogos, formando essas estruturas aqui que parecem pirâmides. Então, aqui está a célula de sulfólogos e aqui a célula de sulfólogos quando está infectada por esse vírus que chama-se CIR-V2, é o nome dele. Aqui eu tenho uma microscopia eletrônica mostrando, ok? Muito bem, o que vai acontecer? Quando esse vírus sai, ele usa essas pirâmides que ele sintetizou na superfície da arqueia, essas pirâmides vão se abrir e ele vai sair por esse orifício gerado. Então, o que tem aqui? Isso é um artigo belíssimo de 2011, onde eles fazem microscopia, eles mostram a pirâmide. A gente já sabe que é uma pirâmide formada por um único tipo de proteína, uma pirâmide de 7 faces, que se abre. Isso é uma visão por cima, essa imagem aqui, é como se a gente fotografasse por cima. A pirâmide se abre, então a gente vê aqui as faces todas da pirâmide, é gerado esse orifício por onde o vírus vai sair.
Então, aqui eles clonaram, eles conseguiram clonar essa proteína desse vírus em coli, e a coli começou a produzir essa pirâmide. Mas vejam, essa é a imagem que eu gostaria de mostrar. Aqui, então, eu tenho a pirâmide formada, tá certo? E depois, quando a pirâmide se abre, tá aqui, eu tenho duas partículas virais saindo. Essas proteínas são extremamente importantes, porque assim, vejam, quando acaba um ciclo de replicação do CIRV2, mais ou menos 70% das proteínas da membrana citoplasmática dos sulfólobos são as pirâmides, as proteínas piramidais. VAP é proteínas virais piramidais, tá? É a proteína associada ao vírus, são as pirâmides associadas aos vírus. Então, assim, 70% da membrana da célula de sulfólobos é proteína viral, formando essas pirâmides que vão se abrir para o vírus sair. E a última coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o fato de que realmente, até agora, o que está aparecendo em relação a vírus de RNA de arqueia, a gente ainda não sabe bem porque são segmentos só de RNA viral, mas como eu falei, como são comunidades dominadas por arqueia, pode ser que sejam vírus de arqueia. Então, pode ser que existam vírus de RNA de fita simples em arqueias, mas uma coisa que a gente pode pensar é por que será que é tão raro, ou por que será que até agora não se encontrou? Porque eu imagino que muita gente está buscando. Talvez eles não tenham sido encontrados e talvez eles não existam vírus de RNA em arqueia, talvez porque não haja uma RNA polimerase RNA dependente e funcional numa célula de arqueia. Isso é um caso a se pensar, porque agora, já que a gente sabe que vírus de RNA de fita simples requer uma RNA polimerase RNA dependente para replicar o RNA, talvez em arqueia não seja possível, não seja viável, não exista um gene funcional. Não sei, isso é assunto para pensar apenas, tá certo? Muito bem, eu gostaria então de encerrar, era isso que eu gostaria de discutir com vocês, porque aqui é uma questão sobre lipídios, tá? De vírus de arqueia, então com isso eu encerro o assunto de vírus, eu espero que tenha sido proveitoso, e até uma próxima então, muito obrigada.